Correção monetária e juros remuneratórios. Você sabe qual a diferença desses dois institutos e em qual momento incide cada um deles no contrato de compra e venda imobiliária? Seja bem-vindo, eu me chamo Georgiana Fontes, sou mãe, mulher e advogada e também estou coordenadora de projetos imobiliários e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esses temas que é muito relevante e muito recorrente no momento da compra e venda de imóvel. Então, se você é consumidor e pretende adquirir ou já até mesmo já adquiriu um imóvel, ou para você que é corretor e trabalha diretamente com isso, é muito importante que você nunca mais confunda esses dois institutos e possa explicar com clareza para o seu cliente. Embora esse seja um assunto do cotidiano do mercado imobiliário, ou seja, qualquer pessoa que está no mercado, corretor, até mesmo você que já comprou um imóvel, já deve ter se deparado com esse assunto, também é um assunto que, vez ou outra, gera uma certa confusão. Porque muita gente acredita que tudo aquilo que aumenta a parcela ou o saldo devedor é juros, ou o contrário. Quando a gente diz que não tem juros, na cabeça do consumidor ou até mesmo na cabeça de alguns profissionais que não conhecem esse assunto, entende que a parcela será fixa, mas não é bem por aí. Um contrato de compra e venda de imóvel, ele pode sofrer tanto só a correção ou também só os juros, ou em alguns momentos os dois, tanto juros quanto correção simultaneamente. Então é muito importante a gente saber que a correção monetária ela tem o objetivo de manter o valor daquele dinheiro ao longo do tempo. Vamos trazer aqui para um caso prático. Nós, digamos, imaginamos aí que você comprou um imóvel no valor de 100 mil no ano de 2020 e se comprometeu a pagar ele em até 5 anos, por exemplo. Então, ao longo desses 5 anos, esse valor que você deve ao vendedor precisa se atualizar e manter o valor, o poder aquisitivo ao longo do tempo, para que isso não ocasione um prejuízo ao vendedor. Muita gente entende que essa correção ela é para prejudicar o consumidor e beneficiar o vendedor, mas é muito importante que a gente desmistifique tudo isso, porque não é bem por aí. Pelo contrário, essa correção ela tem o objetivo de equilibrar o contrato, protegendo as duas partes e proporcionando um contrato muito mais saudável, muito mais sustentável, especialmente se você comprou um imóvel na planta, tendo em vista que isso é uma garantia a mais que o vendedor vai ter dinheiro o bastante para construir aquela obra prometida à venda. É fundamental que a gente tenha em mente que essa correção ela não pode ser livremente pactuada entre as partes, ou seja, eu não posso dizer 5%, 10%, ou vou utilizar o índice que der na minha cabeça. Não é bem por aí, pois esses índices eles são divulgados por órgãos oficiais, instituições oficiais do governo e seguem alguns parâmetros, como por exemplo, na compra e venda de imóvel, o tipo que é recomendado que seja usado e também o percentual. O percentual ele é divulgado e a gente tem que se ater àqueles percentuais, não pode fugir disso. Outra coisa que é importante a gente saber, que o fato dessa correção ela ser permitida por lei e ser divulgada por órgãos oficiais, não exime o vendedor da responsabilidade e o dever de informar no contrato que sim, aquela operação vai sofrer aquela correção e vai ser utilizado aquele índice. Não existe abusividade, não existe ilegalidade nenhuma nisso. A ilegalidade consiste quando não informa, quando não menciona, quando não fala para o consumidor. E quanto aos juros, hoje nós vamos ficar restrito apenas ao assunto, que é juros remuneratórios. Mas é importante que você saiba que existem vários outros tipos de juros. Nós vamos abordar nos vídeos futuros. Por enquanto, tudo que eu falar aqui é relacionado aos juros remuneratórios. Então, os juros remuneratórios, como o nome sugere, é uma espécie de remuneração onde o devedor, que é o comprador de um imóvel, paga ao credor, seja banco ou construtora, pelo tempo que ele fez uso desse dinheiro. Então, perceba que essa remuneração é considerada os frutos do dinheiro, o ganho, o rendimento. E perceba também que o objetivo aqui é exatamente tudo isso, é ganhar, é fazer render, é se multiplicar. Então, agora resumindo tudo que nós conversamos, a correção ela tem o objetivo de recompor o valor do dinheiro no tempo. Não pode ser livremente acordada entre as partes, tendo em vista que ela precisa respeitar alguns pontos, como por exemplo, o percentual e o tipo de índice utilizado naquele contrato.
Já o juros remuneratório, ele tem o objetivo de rentabilizar, ou seja, proporcionar ganhos, proporcionar frutos daquele dinheiro. E sim, ele pode ser livremente pactuado entre as partes, em relação à questão de percentual, desde que, lógico, respeite alguns parâmetros. Por hoje é só, mas antes de encerrar, ainda vou deixar aqui um convite para você. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a diferença entre juros remuneratório e juros moratório, que também é muito relevante para os contratos de compra e venda imobiliária. E você é o meu convidado, você não pode perder. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar com todo mundo que você acha que deve saber sobre esse assunto. Até breve.